Hoje eu vou explicar para vocês em detalhes quando vocês deveriam vender o título antes do vencimento ou esperar esse título vencer. Quando que é melhor fazer um ou fazer outro? Vamos falar sobre isso? Eu vivo falando para vocês que uma das coisas mais benéficas, de gerir renda fixa é fazer a marcação a mercado para ganhar 20, 30, 40% com renda fixa e a marcação a mercado, vendendo antes do vencimento e embolsando esse valor. Mas muita gente me fala, mas Marília, quando é que eu sei que eu tenho que vender o título antes do vencimento? Ou quando eu tenho que manter o título, manter ele até o final do vencimento? Quando é melhor fazer um e fazer outro? E eu vou explicar isso para vocês. Porque a dúvida de muita gente é, mas se eu vender antes do vencimento, eu tenho que pagar imposto de renda. E às vezes eu tenho que pagar uma alíquota de imposto de renda maior até para vender antes do vencimento. Será que mesmo assim vale a pena? A resposta é sim. Às vezes mesmo assim vale a pena. Às vezes não vale a pena. Então, quando que eu vou vender antes do vencimento? E agora eu vou mostrar um caso prático para vocês entenderem o conceito de quando eu vendo um título antes do vencimento. Eu peguei aqui para simular a LTN 2025, tá? Lembrando que a LTN é um pré-fixado. Eu peguei o 2025 e eu vou mostrar para vocês o período de 2018 a 2021, então como se comportou o título nesse período. E vou simular se eu tivesse vendido antes do vencimento e se eu não tivesse vendido antes do vencimento para fazer a marcação a mercado. E aí vocês vão me falar o que vocês acham que valeria a pena fazer, tá? Esse título não paga cupom, então facilita muito, as nossas contas aqui, por isso que eu escolhi ele, mas vale grosso modo para todos os títulos, tá? Os que pagam cupom, os que não pagam cupom, IPCA+, LTN, enfim, vale para todos. O que aconteceu com a LTN 2025 nesse período aí de 2018 a 2021? Em 2018, essas taxas estavam aproximadamente 12%. E aí, ao longo de 2019, 2020, essas taxas foram caindo. Marília, onde você buscou essas taxas? No site do Tesouro Direto, cliquei lá em histórico de taxas, fiz o download aqui da planilha, tá vendo? Então, peguei esses dados exatamente do site do Tesouro Direto. E aí a gente pode ver que de 2018 a, grosso modo, 2020, as taxas desses títulos caíram muito. Então começaram aí em torno de 10, depois foram para 12 e aí depois terminaram esse período aqui de 2020 em 5,35. Então, na época, o que estava acontecendo nessa época? A gente vinha de taxas de juros muito altas, porque a inflação de 2015 foi 10,67, Aí em 2016 a gente teve impeachment, aí com o novo governo Temer começou umas reformas estruturantes, como teto de gastos, reforma da Previdência, depois teve reforma trabalhista ao longo dos anos, E aí essas reformas e o controle da inflação foi deixando o mercado mais confiante, a respeito do juro futuro. Teve uma queda do risco, teve uma queda da taxa de juros Selic também. E aí a gente culminou aí em 2020 na pandemia, que baixou ainda mais a taxa de juro brasileira, tá? Então a gente teve um longo ciclo de queda aqui. Então imagina aqui nessa nossa simulação que você comprou esse título em fevereiro de 2018, então não foi nem na taxa máxima, de 12%. Imagina que você comprou esse título em torno de 10%, cujo PU estava em torno de 525 reais mais ou menos, tá? Então você comprou o título a 525 reais. E aí, em meados de 2020, quando a Selic foi para 2, você achou já que 2 era um patamar mínimo. E aí a inflação podia subir, o mercado estava já aquecendo, o governo deu muitos estímulos, do auxílio emergencial, e você achou que a inflação podia subir e que eventualmente o Banco Central poderia subir de novo a taxa Selic porque a inflação ia subir, Então você teve toda uma queda da taxa de mercado, provocando um ganho de marcação a mercado, Então aqui na linha vermelha
é quanto renderia esse título se você marcasse ele exatamente na curva, ou seja, exatamente na taxa que você comprou, que foi 10% na época. Então aqui, ó, se o título rendesse 10%, né, todo dia rendesse o equivalente a 10%, ele ia estar aqui nessa linha vermelha. Essa linha verde é quanto o título rendeu com os efeitos de marcação a mercado. Como você teve um ciclo de queda grande das taxas aqui embaixo, você teve um efeito grande de marcação a mercado positivo aqui em cima, né? Então as taxas subiram muito mais do que era esperado se você rendesse 10%, né? Agora, chegou em 2020, aí a gente já começou a achar que as taxas poderiam subir de novo. E se as taxas sobem de novo num título pré-fixado, o que acontece com o PU? Cai, né? Que foi o que aconteceu. As taxas subiram ao longo de 2021, causando um prejuízo de marcação a mercado, voltando aí para umas taxas em torno de 10. Que alguém que faz gestão ativa e faz a gestão de marcação a mercado, o que a pessoa faria? Quando as taxas chegaram lá num nível muito baixo, você vende o pré-fixado, porque você sabe que ele vai ter uma marcação a mercado negativa lá na frente, e aí você troca o pré-fixado por um pós-fixado. Porque aí se a Selic sobe, você rende mais. Mesmo que a Selic na época tivesse em 2%, que é uma taxa super baixa, né? E o pré-fixado na época estava em 10%, que é uma taxa super alta. Mas olha o que aconteceu. Se você mantivesse o seu pré-fixado, que é essa linha azul, você teria subido tudo isso ao longo de 18 e 19 e depois caído tudo isso ao longo de 2021. E aí, vendendo o título no final de 2021, você teria já pagando imposto de renda, né? Então essa queda abrupta ao imposto de renda que você paga, você teria R$ 702,97, tá? Já depois de pagar o IR. Agora, se você não fizesse isso e vendesse a LTN antes, né, e pagasse o imposto de renda aqui na venda da LTN e trocasse por um pós-fixado, olha o quanto você ia passar a render. Então, toda essa queda do PU por conta da alta da taxa, você não teria sofrido essa marcação a mercado negativa. E aí você passaria a render aqui o preço da LTN, terminando em 781,73, portanto bem acima dos 700 do anterior. Então aqui, ó, se eu fizesse 702,97, né, que é este valor aqui, sobre o valor inicial que eu paguei, né, sobre os R$525 que eu entrei aqui, eu teria um retorno total desse investimento de 33%. Mas se eu tivesse feito a gestão ativa, vendido antes do vencimento, antes de eu achar que as taxas iam voltar a subir e trocado por um pós-fixado, eu teria rendido 48,4%, né? Então eu teria rendido 144% dos 33% da gestão passiva, né? O retorno extra que a gestão ativa me gerou, neste caso, foi 44% de retorno extra, que é muita coisa, né, gente? É quase metade aí de retorno a mais. Vale muito a pena você render 48% ao invés de 33%. Isso mesmo considerando os efeitos do imposto de renda, tá? Mesmo considerando isso. Sem contar que ao invés de pôr num pós-fixado do governo, né, de um Tesouro Selic, você poderia pôr, por exemplo, numa LCI, LCA, 98% CDI, tipo essas da Caixa, né, que eles oferecem. Então você poderia inclusive pagar menos imposto de renda ainda, mas só trocando por um emissor pós-fixado. Então, você fazer a gestão ativa e considerar os ciclos econômicos na sua gestão pode fazer exatamente com que você ganhe 40% de retorno a mais, que nesse caso, em retorno absoluto, né,
dá 15% a mais de retorno. Então, às vezes, tem gente que se trava num CDB de banco ruim ou num crédito privado, né, um CRI, um CRA, para ganhar 1% a mais do CDI, que para um CDI de 10%, né, uma Selic de 10% significa 1% de rentabilidade nominal a mais, sendo que só fazendo a gestão ativa da sua carteira, você consegue ganhar 15% de rentabilidade nominal a mais, né, que é a diferença entre os 48 e o 33. Então eu vejo isso aqui na Wealth, que muita gente prefere investir em créditos muito ruins para ganhar esse 1% a mais, ao invés de considerar os movimentos de marcação a mercado e ganhar 15% a mais na sua carteira de investimentos, né? E a gente acha que isso não vale a pena. A gente prefere colocar créditos super conservadores na nossa carteira e juntar isso com os efeitos, né, do mercado, de marcação a mercado, e ter 15% a mais no final das contas, que é muito melhor do que ter 1% a mais do CDI, né? É uma gestão conservadora, muito provavelmente vão ser raras as vezes que você tem algum problema de crédito, porque você trabalha com créditos muito mais conservadores, e você usa os movimentos de mercado ao seu favor para ganhar rentabilidades muito maiores. Para isso, você tem que ter uma estratégia bem específica. Você não pode estar em títulos muito travados. Então, às vezes, você vai ter que usar o Tesouro Direto, né? Às vezes, você não vai usar o crédito privado, você vai usar o Tesouro Direto porque ele é mais líquido. Então, na hora de você sair desses títulos, você vai ter mais liquidez. E às vezes você vai usar o crédito privado, ou bancário, ou CRIs e CRAs, enfim, para ter até uma rentabilidade a mais considerando os efeitos de marcação a mercado. Mas outra dúvida que aparece muito: ah, Marília, mas então vocês vão ficar tradando a minha carteira? Não, gente, de forma alguma. Aliás, isso nem vale a pena, porque daí esses efeitos de imposto de renda começam a ficar muito frequentes e acabam com o retorno do seu investimento. E lembra que os ciclos econômicos duram vários anos. Aqui eu mostrei para vocês de 2018 a 2021. É um ciclo longo, né? Eu fiz uma mudança em todo esse período, eu fiz uma mudança única de marcação a mercado, né? Teve 18, 19, 20 e 21, 4 anos, e eu só fiz uma mudança de marcação a mercado. Então, definitivamente, marcação a mercado não é tradear o seu portfólio, tá? Os ciclos de juros são longos e vale super a pena você fazer esses movimentos, e eles podem aumentar aí em 44% a rentabilidade da sua carteira. Marília, entendi a sua estratégia, também prefiro correr menos risco de crédito e considerar os ciclos econômicos, mas tenho dificuldade em antecipar os ciclos econômicos, pois é exatamente isso que a gente consegue te ajudar na Wealth. Então, se você quiser que a gente dê uma olhada na sua carteira e ajuste ela para os ciclos econômicos, é só falar com o nosso time, caso você tenha um patrimônio acima de 1 milhão, tá? E 1 milhão é o nosso mínimo aqui. Tem um link aqui embaixo, inclusive a primeira reunião é totalmente gratuita e eles já vão te falar o que eles acham que não está em consonância, né? Que a gente acha que poderia ter mudado. Então, ou um crédito que está arriscado demais, ou um indexador que não está adequado ao ciclo econômico. Na primeira reunião eles já te falam o que eles acham e você pode vir para cá e a gente faz exatamente esse trabalho, né? Que é o trabalho que eu realmente acredito. Não é ficar colocando crédito muito arriscado para você render um pouquinho de CDI a mais, mas sim colocar coisas seguras na sua carteira e se aproveitar do ciclo econômico, que é onde realmente está a grande parte do dinheiro. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele realmente tenha ajudado vocês a entenderem os benefícios da marcação a mercado. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.